Quando a gente pensa em direitos humanos, primeira noção, todos os direitos que a gente tem são humanos, porque somos humanos. E até os direitos que dizem respeito ao meio ambiente também são considerados direitos humanos, porque é o ponto de vista de um ser humano sobre o meio ambiente. Então tudo redunda o quê? Na nossa compreensão, nos nossos valores, naquilo que a gente defende, acredita e quer. Tá? Então no limite é isso. Por isso que, a princípio, toda legislação pode ser considerada como uma legislação de direitos e de deveres que são humanos. Tá? Só que a gente foi, ao longo do tempo, verificando, humanidade, verificando a necessidade de ter um código que tratasse exclusivamente sobre isso, devido à intolerância, devido à dificuldade de convivência. Tá? Antes de eu falar dessa história toda, vou passar um vídeo para vocês, 3 minutinhos, rapidinho, que vai ficar aqui na continuidade. Dá uma olhada aí, rapidão, e eu já volto. Pode perder o ano, pode perder tudo, mas não pode perder pro Corinthians. Ultimamente, o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente, o meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo assim dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno e gravata não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade tá indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né? E aí, cara? E aí, fera? Tem que confessar aqui que é um cara que eu já falei mal. Prazer, Kaique. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva a minha vida, mas todos os dias. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. Um abraço de Deus. Muito bom, hein? Eu gosto muito desse vídeo.
Nesse vídeo vocês veem que tem uma comparação lá cristã, né? Uma abordagem cristã. Mas, independente de você ser cristão ou não, que sabedoria que isso traduz? Esse é o ponto mais relevante. Traduz o seguinte: você coloca ali todo o contexto. Esse vídeo é, na verdade, da época das eleições, lá 2013, 2014, naquela época que houve essa polarização política, né? Então, assim, ele não é tão recente, mas ao mesmo tempo a abordagem dele é extremamente recente. Porque no final das contas, o que somos? Somos o que pensamos, o que acreditamos? Ou somos seres humanos vivendo com outros seres humanos? O que é mais forte aqui? Né? Então, diante disso, a Declaração Universal de Direitos Humanos é um marco porque ela responde a essa e várias perguntas, ela dá critérios. Então, ela é uma declaração de direitos. Para você desfrutar desses direitos, você tem o dever de reconhecer esses direitos no outro. E o vídeo fala disso, fala dessa questão. Olha, para alguns isso parece muito difícil, para outros isso pode parecer extremamente óbvio. Para os dois casos, tem uma grande história aí. Então, a história recente, tá, dos direitos humanos vem lá do século XVI, em que ideias políticas e econômicas foram sendo organizadas para que se chegasse numa nova compreensão do ser humano, e aí muitos tratados filosóficos, enfim, todo um processo sociocultural bem abrangente para a gente chegar até aqui. Bom, em linhas gerais, a Declaração Universal de Direitos Humanos ela agrega muitos valores cristãos, muito embora ela não tenha uma bandeira defendendo assim, o cristianismo, mas ela agrega esses valores cristãos e como são valores também universais, eles estão presentes em outras religiões. Então, dá para identificar isso em uma diversidade imensa de religiões, quase todas, né, se você quiser. Então, assim, e ela vem de um processo mais abrangente, desde lá do século XVI. A Declaração Universal de Direitos Humanos ela foi promulgada em 10 de dezembro de 1948. Mas vamos ver a história dela, que vem de bem longe. Então, vamos lá. A primeira geração ela é dividida em 3 gerações, podemos pensar numa quarta, numa quinta, mas eu vou trabalhar com 4 gerações. A primeira geração de direitos humanos, ela vem lá do Iluminismo, no século XVIII, ou seja, ela é resultado desse processo que vem lá do século XVI, culmina no Iluminismo, século XVIII. E aí, ela tem como princípio básico defesa da liberdade, direitos civis e políticos. Liberdade significa o quê? Nós temos lá o liberalismo, nós temos lá a ascensão social, mobilidade social, que anteriormente, durante a Idade Média, mesmo na modernidade, não era muito comum. Tá? Só na contemporaneidade que se torna mais comum, existe já na modernidade, mas a gente tem na modernidade ainda uma sociedade estamentária na Europa. Então, diante disso, primeira geração de direitos humanos é essa: olha, eu tenho direito de ter propriedade, de enriquecer e tenho direito, inclusive, de votar, de ser votado, tal. É uma defesa da minha autonomia, de que ninguém pode interferir na minha liberdade. Então, são os direitos civis e políticos. Tá? Bom, só que a gente tem depois, lá no século XIX, a segunda geração. Por que nós temos a segunda geração? Porque no século XIX a gente percebe não só os resultados positivos, mas também os resultados científicos, os negativos do avanço da ciência e do avanço de toda a livre iniciativa, tal, do liberalismo, que são, desigualdade social, né, e acúmulo de riqueza. Fundamentalmente isso. Diante disso, aí a segunda geração de direitos humanos, primeiro de inspiração liberal, essa também, só que ela já dialoga com o pensamento socialista, mas ela ainda é considerada de inspiração liberal. Tá? Defesa da igualdade,
direitos sociais, culturais e econômicos. Tá? Por que eu falo que é liberal? Lá no século XIX, na Inglaterra, você tem a lei dos pobres, você tem uma série de garantias para a sociedade, você tem o aumento tanto do assistencialismo quanto de políticas públicas voltadas para garantir o quê? Que a gente não tropece, que a gente, talvez eu fosse aquele que estava provocando o tropeço, e você também, né? Que a gente não tropece ou não seja aqueles mendigos nos quais os outros estão tropeçando, tá? Para dar condições mínimas de você existir na sociedade. Então, são os direitos que defendem a igualdade. Que tipo de igualdade? Não é aquela igualdade plena, todo mundo igual, não é isso. Igualdade de oportunidade. São os direitos sociais, culturais e econômicos. O direito de estar e ser culturalmente do jeito que você é e ainda assim ter acesso às benesses da economia, naturalmente de acordo com o seu esforço, mas também relacionado sobretudo com oportunidades, porque as oportunidades são desiguais, então pelo menos oportunidades mínimas para que o seu esforço dê resultado. Senão você fica nadando contra a correnteza, tá? Então é isso. Inclusive propõe que todos se beneficiem dos avanços da ciência e da tecnologia, tá? Não só aqueles mais abastados. Bom, e a terceira geração, que é de inspiração aí posterior à primeira metade do século XX, porque aí na primeira metade do século XX a gente tem 2 guerras mundiais, a gente já falou bastante disso, né? Então, aí a gente tem uma noção de pessoa humana, pessoa, indivíduo, humana, membro da humanidade. O que significa isso? Basta uma pessoa ser vitimizada para que isso seja um atentado à humanidade, tá? Porque isso abre um precedente e não podemos abrir esse precedente, tá? Então, no caso, a terceira geração de direitos humanos é a defesa da solidariedade, de uma fraternidade universal. Na verdade, ela é a noção ecológica. Aí você pode pensar, mas por que ecológica? Pelo seguinte, essa fraternidade é com as gerações, o foco dela é com as gerações que vêm depois. Se a gente não olha para a ecologia, para o cuidado com o meio ambiente hoje, são as gerações futuras que vão penar. Assim como nós estamos colhendo aquilo das gerações anteriores. Tá? Então, existe uma certa solidariedade. Você pensa assim, eu vou morrer mesmo daqui a alguns dias, né? Daqui a alguns anos, o máximo que eu vou viver é 100 e poucos anos. Então, enquanto eu viver, vai estar tudo certo. Deixa os outros que se virem com a falta de água limpa, com aquecimento, com essas coisas todas. Então, a terceira geração de direitos humanos diz essa solidariedade. Não, eu tenho que cuidar do mundo que eu recebi para deixá-lo ainda melhor para os que vierem depois. Essa noção ecológica de equilíbrio, e aí propõe uma sociedade pacífica, porque se a gente briga entre nós, o que acontece? Nós temos armamento suficiente para acabar com muita coisa, inclusive o ambiente natural, tá? Que sofre muito também. Então é isso, tá? Então pensa-se aqui na proibição de todas as atividades que são contrárias à paz. A Declaração Universal dos Direitos Humanos contempla a primeira e a segunda geração diretamente, e indiretamente considera-se que ela contempla a terceira geração também, tá? E a quarta geração de direitos humanos, defesa do patrimônio genético da humanidade. Por quê? Porque agora a gente tem transgênicos, a gente tem manipulação do genoma, a gente tem toda uma discussão, que vocês vão ver também na discussão sobre ética da bioética. Então, o que acontece? A gente pode realmente manipular geneticamente ao ponto do patrimônio genético da humanidade ser alterado para as próximas gerações. Então, é a garantia
de que isso não vai acontecer. Então, inclui a preservação do patrimônio genético do ser humano, regulamentando e limitando o alcance de pesquisas científicas nessa área. Tá? Então, propõe que nenhum indivíduo pode ser submetido a determinadas manipulações provenientes de experimentos genéticos. Mais uma vez, não se trata de um ser humano, se trata da humanidade. Tá? Então, quer dizer, basta uma pessoa infectada por Covid para que exponencialmente a humanidade esteja em risco. Vocês entenderam o alcance disso? Então, a gente tem que ter fraternidade com todos. Eu não posso, vou testar essa bactéria aqui e ver o quanto essa pessoa vai sofrer para testar uma vacina. Aí essa bactéria escapa, vem para mim, vem para os outros, então não posso. Eu não posso diminuir uma pessoa, nem que se essa pessoa me autorizar a fazer isso, eu posso fazer. Tá? Então, é isso. A declaração é citada o tempo todo. Como eu falei, ela contempla os direitos de primeira e segunda geração. Ela foi promulgada antes da discussão dos direitos de terceira geração. Porém, a sua redação inclui um cuidado com o equilíbrio universal, então acaba contemplando essa terceira geração também. Né? E a quarta geração aí tem tratados específicos também que corrobora a Declaração Universal de Direitos Humanos e trabalha com esses focos específicos. Gente, é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Espero que vocês tenham aproveitado. Continuem as leituras.